Fala, meu amigo, e aí, tudo bem? Preparado para mais um tema de hoje? Para mais um estudo da Palavra de Deus? Que bom ter você aí comigo, ter você junto conosco para estudar, para entender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. O tema de hoje, segredo da morte. O segredo da morte. A verdade sobre a morte. E aí, você tem medo de morrer? Você com quem estou falando agora, você já se deparou pensando em algum momento sobre a morte? Você tem medo de morrer? É? Deus criou o ser humano para morrer? Será? E essas são algumas perguntas que iremos aprender dentro desse estudo. Eu queria que você viesse comigo agora, pegasse a tua Bíblia aí e vamos juntos entender. Antes de começar, eu queria que você não esquecesse de dar um like no nosso canal, curtir nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? Beleza? E compartilhe também essas mensagens para que outras pessoas também entendam, conheçam a respeito da palavra do nosso Criador, o nosso Deus grandioso, o nosso Deus eterno. Por acaso, meu amigo, os vivos podem falar com os mortos? Para onde vão os mortos quando morrem? São perguntas, meu amigo, fantásticas que as pessoas querem saber. A Bíblia, ela tem resposta para todas as tuas perguntas. A pergunta que você estiver aí pensando, a Bíblia, ela vai te dar a resposta. O que acontece com uma pessoa depois da morte? Essa é uma das perguntas. Muitas vezes a gente fica querendo entender essas coisas, mas, meu amigo, você só vai entender tudo isso, essas coisas aqui, ó, na palavra do nosso Criador. Vamos entender a primeira pergunta desse estudo. Qual foi o material que Deus usou para criar o ser humano? Para existir a vida. O que foi que Deus fez para que existisse ser humano, para que existisse pessoa? Vamos ver Gênesis 2:7. Eu estou com um texto aqui na minha Bíblia, eu vou ler com você. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tem pessoas que acreditam e pensam que o ser humano tem uma alma. Não, querido amigo, o ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma. Alma, segundo a Bíblia em Ezequiel 18:4, a alma é pessoa viva, beleza? Então, o texto bíblico diz que o homem passou a ser, não a ter alma. Então o ser humano é uma alma. Todos nós somos pessoa. Então o material que Deus usou para que existisse a pessoa ou a alma, Deus usou o material chamado barro. Ok? Então, meu amigo, eu e você somos pó e barro, somos cinza, viemos do pó e ao pó voltaremos. Ok? Portanto, ficou claro aí essa primeira pergunta? Agora, como é que a Bíblia se refere à alma? Eu já acabei de explicar. A alma é pessoa viva. Ezequiel 18:4 responde dizendo assim, ó: todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Entendeu, meu amigo, que a alma é pessoa viva? A alma é uma pessoa, entenda isso. Agora, o que acontece com a pessoa quando morre? Eita, que pergunta fantástica, né? Vamos ver a resposta, sabe aonde? No livro, aqui, ó, o que acontece com a pessoa quando morre. Gênesis 3:19 tem a resposta, tem uma resposta aqui, ó. Gênesis 3:19 responde pra gente, sim, ó, dessa maneira: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Respondendo a pergunta que eu fiz no início, para onde vão as pessoas quando morrem? Para o pó da terra. Simplesmente para o pó da terra. Nada mais. Outro lugar não. Ah, e os bonzinhos? Para o pó da terra. E os maus? Para o inferno? Não. Os maus também vão para o pó da terra. Todos, quando morrem, vão para o mesmo lugar. Agora, o que volta para Deus? O ar que respiramos, o fôlego de vida. Ó, este fôlego de vida chama o Espírito, volta para Deus, que foi Ele mesmo quem o deu no princípio da criação do ser humano, ok? A pessoa quando morre, então, vai para o pó da terra. Não vai para outro lugar não, meu amigo, vai para o pó da terra. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A única pessoa que possui imortalidade é Deus. O texto de Timóteo 6:16 responde: Deus é o único que possui imortalidade. Nós nascemos, crescemos e morremos, ok? Deus não, Deus é eterno, Deus não morre. O único ser que possui imortalidade é o nosso Deus. Agora, sob que condição o homem ele
ele conservaria a sua imortalidade. Eu quero ler esse texto com você, Gênesis 2, 16 e 17. Tinha uma condição para o homem agora conservar essa imortalidade. Qual era a condição? Olha o que diz o texto, Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Exatamente isso. Qual era a condição para o casal, para o ser humano viver para sempre? Não desobedecer a Deus. Não comer do fruto proibido. Não comer da árvore chamada conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito. Essa era a condição para o homem conservar a sua imortalidade, ok? Antes do pecado, o ser humano era imortal. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram seres imortais, não iriam morrer, não morriam, porque não tinham pecado. Depois que desobedeceram a Deus, passaram agora a ser seres mortais. Todos nós morremos, porque a morte passou a todos os homens. Entendido? Agora, o que o pecado ocasionou ao ser humano? O que o pecado trouxe à terra, à humanidade? Depois que Adão e Eva pecaram, o que foi que trouxe? Quais as consequências vieram juntas? Vamos ver na Bíblia, Romanos 5,12, meu irmão, responde. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas. Romanos 5, verso 12, tem a resposta para a gente aqui. E vamos ver aqui agora na palavra de Deus. Romanos 5, verso 12. Entenda comigo esta pergunta. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Diz aqui, ó, verso 12, fala bem claro: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meu amigo, o mundo é pecador, o ser humano é pecador, a morte passou a todo ser humano, a raça humana é pecadora. Quando Adão e Eva pecaram, foi por um só homem que entrou o pecado no mundo. Adão, foi por Adão. Foi por causa de Adão que o pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe consequências terríveis. O pecado ocasionou a morte. O pecado trouxe a morte. E essa morte passou a todos, porque todos então aí pecaram. Agora, como é que Jesus então considerou a morte? E o que é morte, meu amigo? Jesus considerou a morte como sendo o quê? A Bíblia tem a resposta no livro de João, capítulo 11. João capítulo 11 tem aqui a resposta para a gente. Olha que fantástico. Eu estou aqui com o estudo bíblico na mão, com a Bíblia, porque assim a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. João capítulo 11, verso 11 a 14. Como Jesus considerou a morte. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Ok, Jesus aqui nesse texto, querido amigo, está considerando, ele diz que a morte ela é comparada ao sono. Quem dorme está morto. Você, quando está dormindo, meu amigo, você vê alguma coisa, você ouve alguma coisa, você fala nada. Não, a morte foi considerada por Jesus como sendo sono. Ele falou do repouso do sono. Ele considerou a morte como sendo isto aí, o sono, beleza? Agora uma pergunta importante, meu amigo: até quando os mortos ficarão, permanecerão dormindo na sepultura, visto que todos quando morrem vão para onde? Para o pó da terra. Agora, Marivaldo, até quando eles vão ficar no pó da terra? Até quando eles ficarão na sepultura? Ah, meu amigo, aqui em João 5:28 tem a resposta, Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Veja aqui o verso 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Agora vamos para o verso de Tessalonicenses 4:16. Primeiras Tessalonicenses agora, meu amigo, 4, verso 16. Quero ler com você também esse texto para a gente entender melhor e confirmar aqui até quando os mortos permanecerão na sepultura.
Vamos ver o 16 agora, de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até quando os mortos ficarão na sepultura? Pronto, simplesmente, simples a resposta. Claro, porque a Bíblia é clara em dizer que é até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Beleza? Estar aqui então a resposta fantástica e correta da Bíblia. Os mortos permanecerão até a volta de Jesus na sepultura, no pó da terra. E para eu fechar com a última pergunta com chave de ouro, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Ei, tem um benefício para quem participar da primeira ressurreição. Qual é? Que bênção é essa para quem participar quando Jesus estiver voltando, vindo nas nuvens dos céus? Qual é a bênção? Vamos ver 1 Coríntios 15, meu amigo, 51 e 53. Está a resposta aqui, na palavra, na Bíblia. Verso 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Beleza? Entendeu? Você entendeu aqui? Tá claro? Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Meu amigo, ressuscitarão com Cristo quando Ele estiver voltando nas nuvens dos céus. No momento, no abrir e fechar de olhos, quando a trombeta estiver tocando, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu isso aqui? Muito interessante, muito claro. Então, querido amigo, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre você. Aqui finalizamos mais um estudo da palavra do nosso Deus. Hoje falando sobre a morte, né? A morte, meu amigo. Ninguém pode se escapar dela. Ela, quando vem, não tem quem consegue, né, segurar. A morte ninguém consegue dominar. Só um tem poder sobre a morte, só Jesus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê em Jesus? Crê em Jesus. E você, ainda que você morra, viverá. O mais importante de tudo é permanecer em Jesus, é permanecer em Cristo. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Quero orar por você. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais esse tema, por esse estudo da Tua Palavra. Guarda no meu coração, guarda no coração do ouvinte, da pessoa que está também ouvindo esta mensagem, que ela entenda essa mensagem, esse tema sobre a morte. E que essa pessoa que está me ouvindo agora, guarde no coração a Tua Palavra, para não pecar contra Ti. E que se prepare para a Tua breve volta. Nos dá a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo estudo, ok?